sabe, Senhor, o que tenho é tão pouco para dar, mas esse pouco tô querendo com os irmãos compartilhar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo legal? Tá tudo na paz. Em nome de Jesus. Problema até a tampa, mas, ó, acima da tampa tá Deus que vai me dar força para eu resolver todos os problemas que eu criei, né? A dificuldade que às vezes eu tenho na minha vida não foi Deus que criou. Pelo contrário, Deus só cria coisa boa. Eu é que fico criando dificuldade, né? Eu que fico criando obstáculo. Eu não sei você, mas eu tenho um imã para fazer dificuldade para eu mesmo. Meu Deus, eu tenho uma imã para fazer dificuldade, sabe? Às vezes eu queria dar um não, dou sim, aí me acabo. Amém? Vamos orar? Bom dia, boa tarde, boa noite, Pai amado. O Senhor está bem? Alegra o meu coração e o Senhor está bem. Eu tenho certeza que se o Senhor estiver estando bem, o mundo tem solução. Eu e meus irmãos têm solução, porque o Senhor está bem. Muito obrigado, porque foi o Senhor que me escolheu, que nos escolheu. Eu te agradeço de coração, porque se fosse para eu escolher alguma coisa, eu estava perdido. Mas como tu me escolhesse na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, todos os dias, eternamente. Muito obrigado. A mim e a meus irmãos. Amém? Você entendeu, né? Foi Deus que te escolheu, não foi você que escolheu ele. Mas a inspiração de hoje é completa. A inspiração de hoje você vai encontrar lá no livro de Mateus 24, 42, 24, 42, 51. É Jesus dizendo para mim e para você vigiar. Vigiar porque não saber nem o dia nem a hora que o Senhor vai voltar. E o Senhor, ele faz uma parábola, uma comparação com o ladrão. Se você soubesse o dia que você ia ser roubado, você não saía de casa, não é para não ser roubado, né? Mesmo porque ele comparou. E eu quero te fazer esse apelo. Eu venho falando constantemente, desde que eu comecei a gravar esses vídeos, eu venho falando constantemente, olha, perdoe os seus irmãos, ame as pessoas, se aproxime mais, seja mais bondoso, né? Seja fiel. Eu venho falando isso constantemente. Se você pegar todos os meus vídeos, eles são até um pouco indelicados, chatos, sabe? Meio áspero, né? Para quem vive uma vida de faz de conta. Se você tem uma vida organizada, esses vídeos caem como uma luva. Né? Mas se você tiver uma vida é, fora da casinha, esses vídeos é um purgante. Eu sei disso. Eu vou falar a você porque eu sei disso, é porque tem hora que a inspiração que eu falo serve para mim. Porque todo pregador, que a pregação que ele está falando não servir para ele, tem alguma coisa errada. Porque santo só Deus. Então, se serve para mim, às vezes é para eu me adequar, para eu me organizar, para eu me modelar. Você está me entendendo? Está entendendo, né? Eu sei que tu está entendendo. Então, eu queria até pedir a você, se você puder, que viesse esses vídeos para alguma pessoa que precisa de uma oração, um momento de ouvir uma palavra de reflexão, envia para ele. Você pode enviar dizer assim, ó, você pode enviar para outra pessoa, porque mais quando você enviar, mas assim, com certeza mais pessoas vão se adaptar à palavra de Deus. E o intuito desse vídeo não é estar ganhando seguidor, eu não preciso de seguidor. Eu preciso apenas salvar a alma. Somente. Eu só quero salvar pessoas para Jesus. Amém? Para tu entender, né? Por isso a palavra de hoje, Jesus falou, vigiai. Vigiai porque não sabem nem o dia nem a hora. Isso é verdade. Eu tenho falado isso constantemente. Sabe? Eu vou até abrir o leque para você entender melhor. Sabe? Tem dias que eu estou tão, expressão eu vou usar, tão fora da casinha, que às vezes por um momento eu deixo de amar as pessoas. Pelo que as pessoas fazem comigo, pelo também que eu faço com elas, né?
E assim, isso é vice-versa. Tem momento que você tem momento que você é atingido, tem momento que você atinge, ok? Então isso aí faz parte. Mas só que assim, cabe a mim, cabe a você refletir. Nossa, hoje eu não estou bem, e será que eu vou ferir as pessoas por não estar bem? Então, ficar vigiando, para não ferir as pessoas. Porque assim, ó, a única certeza que você tem é da morte. E você vai morrer e eu vou morrer. E no dia, eu vou ter essa palavra morrer. A única certeza que nós temos é que nós vamos partir daqui. Você vai partir e eu vou partir. Mas assim, ó, eu tenho que partir para quando chegar lá, ficar aguardando por quem vai ficar aqui. É assim que acontece. E se eu ficar aguardando por quem vai daqui para lá, e se ele for indiferente comigo, quando eu estiver aqui, lá não tem como se reconciliar. A reconciliação tem que ser aqui. Você entende? A reconciliação não é no céu. No céu é julgamento. A reconciliação é na terra. Então, assim, ó, tem pessoas que eu já ouvi uma pessoa dizer assim, quando ele me viu, né, assim, nossa, eu odeio aquele cara, lá vem. Eu escutei. Hoje eu escuto bem pouquinho, por causa da idade. Eu escutava muito bem. Eu escutei como uma pessoa dizer assim, lá vem aquele satanás, lá vem aquele demônio. Comigo, comigo. E você sabe quantas vezes eu repeti essa palavra para trás para ele? Nenhuma. Escutei, fiquei calado. Porque eu não sei qual a matéria de agressão que aquela pessoa acha que eu fiz para ele. Ou se eu fiz, não sei. Porque às vezes tem pessoas que criam aquele ódio de você e de mim sem nadinha. E tem outros que ele cria com razão. Né? Você entende isso aí, né? Tem pessoas que criam ódio de mim e de você com razão. E tem razão. E tem outros que é sem razão. Mas ou com razão ou sem razão, você tem que ser diferente daquela pessoa. Você tem que tratar aquela pessoa. Eu vou te contar uma coisa. Tem pessoas que pensam que Jesus é bonzinho. Jesus não é bom. Não se engane com ele. Eu estou caminhando com ele e eu tenho visto, caminhando com ele, as dificuldades que é caminhar com ele. Porque Jesus, ele é o contrário. Jesus, o imã, ele é assim, né? Jesus é um imã assim, ó. Pega dois ímãs e tenta unir os dois do lado contrário para tu ver. É Jesus. Parece que ele é fora da casinha. Mas ó, vigiai porque não sabia o dia nem a hora. Verdade, né? Mas ninguém quer se vigiar, né? Quer ver bêbados, se prostituindo, roubando, fazendo todo tipo de atrocidade, né? Comprando, não pagando, né? Eu tenho até eu há um ano atrás eu emprestei meu nome, né? Porque infelizmente a pessoa não errou, quem errou foi eu que emprestei meu nome para a pessoa. Eu emprestei meu nome para 3 pessoas. E as 3 pessoas hoje ele deve na sociedade. Eu não devo nada a ninguém. Mas 3 pessoas devem. Se eles devem, eu devo. Porque emprestei meu nome para. E ele usou meu nome. E agora, de primeiro eles me atendiam, agora eles nem me atendem mais. E quando eu vou falar com eles, eles dizem, não tem tempo. E agora, como amar essas pessoas? E agora, parece que Jesus disse assim, amai os vossos inimigos. Nossa, Jesus é bom? É bom nada. Fazer o bem é que te faz o mal. Jesus é bom? Vê o que é que ele fala. Se alguém der uma tapa na tua cara, daí o outro lado. Jesus é bom? É, é. Mas ele diz, vigiai. Irmão, eu vou te falar um negócio, eu tô caminhando com ele, mas não é fácil. Tem hora que eu não sei quem é que tá fora da casinha, se é eu, se é ele. Eu não entendo quem era, porque assim, o negócio dele é tudo o contrário. Vai comer quem tem fome, água quem tem sede. Vamos aí. Aí você trabalha, rala de dia à noite. Aí o caboclo não faz nadinha, velho. Nada de nadita, de nadita. Aí passa com você, tô com fome, você tem que dar de comer aí. Você entendeu que Jesus ou é você ou é Jesus que tá fora da casinha. Meu Senhor da glória. Agora, Deus é bom. Deus, quer ver? Deus disse assim, dentro por dentro e olho por olho.
Arrancou um dente, arrancou outro dente dele. Olha, Deus é bom. É? Dente por dente, todo por dentro. Deu uma tapa na tua cara, tapa na cara dele também. Deus é bom. Ai, meu Senhor, eu não sei quem é. Você desculpa eu rir assim, porque é muito interessante caminhar com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Eu vou te contar, viu? Ou você ser adequado a ele. Eu vou dar um exemplo. Na minha cidade tem uma mulher. Presta atenção, viu? Toda vez que eu vejo ela, ela tá morrendo de fome. Não tem um centavo na carteirinha dela. Toda vez que eu encontro ela. Só vai pedindo. Agora tu chega, ela tem um carro novo na garagem. ela, ela tem uma conta no banco, ela tem não sei quantas casas alugadas e só vai de esmola. Me diga aí. E se você não pode negar pra ela? É complicado, né? É complicado, né? Você sabe, eu falei da minha, nossa, era que eu conheço. Agora no mundo tem muita gente assim, que ele só veste de esmola, mas tem as coisas. É pra comer o que é dos outros e guardar o dele. Deus é bom? É. Foi que Deus disse: deixa essa peste morrer de fome. Foi Deus falou assim. Sabe o que foi que Jesus disse? Amai vossos inimigos, dá de comer a eles. Meu Senhor, olha, eu tenho. Esses dias que eu tenho tentado evangelizar, as inspirações que ela chega, que ela vem sobre a minha pessoa, na minha cachola aqui, ó, é uma inspiração que eu às vezes eu fico, não, mas eu não posso falar isso não, porque isso aí não tem lógica. Porque, vamos na inspiração de hoje. Jesus disse assim, ó, vigiai porque não sabei o dia nem a hora. Até aí, tudo bem. Porque você tem que fazer as pazes com as pessoas. Porque se você morrer com indiferença com as pessoas, você não vai para o céu. Aí eu fico pensando, mas eu não quero ficar aqui, eu quero ir para o céu. E agora? Tem que amar quem não me ama. Porque tem pessoas que chegam para você e dizem assim, oh, eu te amo. Mentira, é mentira. As ações dele é diabólica com você. Você quer ver o amor, gente? O amor ele é medido na necessidade. O amor é medido na necessidade. Você quer saber se uma pessoa te ama mesmo, precisa dele. Porque o amor ele não tem limite. Quer ver? Você ama uma pessoa. O que é que você quer? Você quer o bem para aquela pessoa porque você ama aquela pessoa. E daí, o que é que você vai? Você vai fazer o seu possível e o impossível pelaquela pessoa, não é? Agora você quer ver uma pessoa que diz que te ama e quando você precisa dele, ele diz, eu não posso. Eu vou dar um exemplo da minha pessoa. Quando uma pessoa chegou para mim pedindo meu nome, para usar, disse assim, irmão, eu não tenho a quem recorrer. Eu vim recorrer ao senhor porque eu preciso usar o seu nome para fazer isso, isso e isso. Porque meu filho tentou suicídio assim, assim, e eu fiquei assim, assim, assim. Eu fiquei assim, toma meu nome. Eu poderia dizer assim, não, se teu filho te lascou, te lasca também. É assim como o mundo funciona. E tem pregador pregando assim, viu? Não ajuda, tem pregador que diz assim, ó, não ajuda um lascado. Você já ouviu isso por aí, né? Não ajuda um lascado, mas não é assim não. Jesus disse assim, ó, quando alguém estiver te pedindo emprestado, não pode pagar empréstimo. Vai lá no livro de Provérbios. Vai lá. E você quer medir o amor de uma pessoa por você, precisa dele. Seja em que for. Seja usar o nome dele, seja em que for, precisa dele. Ele vai se fazer de esquecido. Ele vai dizer que não pode. Ele vai dizer tanta da coisa porque ele não te ama. Porque aquele que te ama verdadeiramente, veja a mentalidade de quem ama. Deus olhou do céu à terra, não viu ninguém justo. Diga comigo, estava todo mundo lascado. Ele olhou do céu à terra, não viu ninguém justo. Ele justificou uma mulher, botou o filho dele na barriga dela. Ela gerou ele por 9 meses, com sangue, com tudo dela. Carne, que é a carne de Jesus e a carne de Nossa Senhora.
Tem alguns hipócritas que é cego. O sangue que derramou na cruz foi de Maria, a carne que morreu na cruz foi de Maria, tudo que tem Jesus, olho de Jesus foi de Maria, o DNH de Jesus é de Maria, tá certo? O verbo se fez carne e habitou entre nós. Tem alguns charlatão aí que fica falando, né? Que não vai estudar nem pedir a inspiração do Espírito Santo, que não vê que Deus olhou do céu à terra, não viu ninguém justo, justificou Maria. Botou Jesus na barriga dela. Ele nasceu, só viu 33 anos. Final, morreu pregado numa cruz, rasgado com chicote de ponta de osso de carneiro, que é onde batia, rasgava. Um espinho que atravessou a pupila do olho dele, quando ele mexia, o olho dele vazava. Isso aqui é amor. Tu tá disposto a amar? Irmão, vai estar com ele. Não posso. Eu vou até pegar um parente. Eu vou abrir aqui um leque e vou lá no casamento. Tem muito satanás que casou, homem e mulher, desculpa eu usar essa expressão, que diz assim: eu te prometo na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, todos os dias da minha vida. Jurou lá no altar. Não é casamento amigado, não. Casamento amigado não tem nada a ver com a outra. Quem leva amigado não tem nada a ver. Eu estou falando quem jurou lá, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Aí na hora que chega a dificuldade, aquela pessoa que jurou lá no altar, pula lá fora. Eu não, eu não, eu não. O homem que tem um temperamento sexual mais forte que a mulher, procura ela diz, procura outra. Aí procura outra puta pra tu. Deixa o parente e volta. Jesus disse, vigiai. Vigiai, porque não sabei nem o dia nem a hora. Eu até aqui, eu vou dar um pequeno testemunho, no ano de 2000, no ano de 90, no ano de 90 eu trabalhava em uma usina, enchendo vagão de trem de açúcar, e eu tinha um parceiro chamado Vivi. E a gente trabalhou junto a noite todinha, a gente pegava de meio-dia a meia-noite. Meio-dia até meia-noite trabalhou junto, eu e Vivi. E Deus deu o céu a ele, em nome de Jesus. Não é ser ele merecer, não. Deus deu o céu a ele, em nome de Jesus. Está resolvido. Ele vai para o purgatório, do purgatório vai para o céu, em nome de Jesus. Então lá vai. Trabalhamos junto a noite todinha, demos muita risada, eu e Vivi. Larguemos, batemos o cartão, meia-noite e 10, batemos o cartão. Eu bati o cartão, ele bateu o dele. Ele pegou um ônibus, eu peguei outro. Meu dia eu cheguei para bater o cartão. Cadê a Vivi? Já chegou? Não, Vivi morreu, era 1h da manhã. Você entendeu? Vigia, irmão. Vigia. Vigia. Deixa essa tua cara de pau e vigia. Vigia porque assim, o ano passado eu infartei. O médico botou fio até no meu buraco, assim, ó. E onde tinha buraco, ele estava empurrando fio. E ele dizia para a enfermeira, ele não vai escapar. Ele não vai escapar. E eu escutando tudinho. E eu pensei assim, carro, casa, apartamento, dinheiro, assim, ficou tudo. E o médico disse, ele não tem jeito. Vigia. Eu recebi uma nova oportunidade. Eu estou vigiando, eu estou ficando desse tamanho. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus te guarde, que Deus te proteja. E se existir alguma tentação satânica contra você, contra a sua família, contra o seu trabalho, contra a sua vida, eu, em nome de Jesus, expulso esse demônio em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Virgem Santíssima, não permitai que eu viva e nem morra em pecado mortal. Pecado mortal não é de viver nem de morrer, que a Virgem Santíssima de me valer. Valeu, Virgem Santíssima. Você quer sentir o amor de uma pessoa por você, precisa dele. Mas isso, se ele lhe negar alguma coisa, você não se revolte, continua orando por ele. E se na hora que ele precisar de você, você não pode lembrar disso. Você tem que estar pronto para servi-lo. Ah, porque tadinho eu precisei de você e você deu não. Olha, o não que ele deu tem que ser vários sim seu. Porque senão eu e você não estamos vigiando. Nunca se baseie pelo não do outro, porque você tem que dar o seu sim. Porque se você der o sim ao seu inimigo, o céu está aberto para você. Se você e eu e você der o sim a pessoa que sempre nos dá o não, você pode ter certeza que a nossa salvação já está sendo completada em nome de Jesus. Amém? Pensa, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Olha, o tempo voou, mas amanhã em nome de Jesus tem mais. Por favor, vigia hoje. Porque eu não sei se amanhã eu e você vai estar junto. Eu e você só vai estar junto se Jesus deixar. A gente vigiar hoje e vigiar amanhã.
que Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Bênção, fica com Deus. Até amanhã, tá bom? Fica na paz.